Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Hoje eu quero falar aqui como a minha empresa, o software aqui, o eGestor e outros softwares que eu tenho aqui dentro da minha empresa, a gente alcançou mais de 30 mil clientes por todo o Brasil. Eu quero explicar aqui um pouco da minha história. Eu já contei essa história outras vezes, mas eu percebo que sempre tem alguém novo entrando aqui no canal. Agora eu tenho tentado postar quase todos os dias vídeo aqui. Então, vai ter repetição aqui nos vídeos, tá? Eu também tenho tentado inovar em alguns conteúdos, às vezes o pessoal gosta muito, às vezes o pessoal não gosta. Comenta aqui embaixo, gostei disso, não sabia disso, sou um novo aqui, comenta aqui embaixo para mim saber se tu é novo aqui, para mim ter uma noção de quantas pessoas estão entrando, se é a primeira vez que tu entrou nesse canal aqui, o que tu tá achando desse conteúdo, tá? Então, deixa eu contar por cima aqui. Minha empresa se chama Zipline, tá? O meu produto principal aqui se chama eGestor. Eu vendo o eGestor como marca principal, é o nosso carro-chefe aqui. Se tu passar aqui na frente da empresa, nem está o nome Zipline, está o nome eGestor, porque é o nosso carro-chefe, e eu percebi com o tempo que não valia a pena eu tentar divulgar duas marcas ao mesmo tempo, Zipline e eGestor. Então, eu sei que a Figma, aquela empresa de SaaS, também passou por exatamente o mesmo dilema. Eu não lembro o nome da empresa da Figma, mas eles tinham o dilema de divulgar a empresa ou divulgar o nome do produto, né, o carro-chefe deles. E também teve o MailChimp, era Rocket Science, antes da Intuit comprar o MailChimp, também tinha esse dilema. Então, hoje a gente tem milhares de clientes por todo o Brasil, não tem um estado do Brasil que não tenha um cliente nosso. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é entrar no nosso software de cobrança e dar uma olhada ali as cidades que as pessoas compram, né? E daí eu pego o nome da cidade, coloco no Google, vejo o total de habitantes, vejo fotos da cidade, só para imaginar o meu cliente, né? É muito recompensador ver pessoas de todo o Brasil usando um produto que nasceu aqui com a gente, né? Eu, meus sócios, meus funcionários, né? Todos os colaboradores da empresa, a gente desenvolveu isso, trabalha o dia inteiro com isso. Mas vamos adiante aqui sobre o conteúdo que eu quero passar para vocês. Primeira coisa, eu sei que tu clicou nesse vídeo aqui esperando dica milagrosa. Ele chegou nesse total de clientes ali, de repente ele vai dar uma dica especial que vai fazer explodir minhas vendas. Eu pretendo dar dicas aqui sim, mas não tem dica milagrosa, tá? O milagre que existe é trabalhar muito, tentar e errar muito. Óbvio que ver esse conteúdo aqui, eu acredito que vai te ajudar bastante, porque vai te evitar muito erro e vai te atalhar caminhos tu assistir esse tipo de conteúdo. Deixa eu te falar também sobre a plataforma Vivendo de SaaS, que é um conteúdo, é uma plataforma de conteúdo sobre software como serviço que eu fiz. Lá tem microcurso de microSaaS, tem áudios reais de ligação dos meus vendedores para os clientes, para te se inspirar, tem entrevista com vários empreendedores de SaaS que eles contam as suas histórias de como eles cresceram sua empresa de SaaS. Olha aqui na descrição, Vivendo de SaaS, SaaS com 2A, vivendodesas.com.br. Como que foi o início do eGestor? A gente começou em 2009, eu estou vendo aqui do lado, né? Estou lendo aqui os tópicos para não me perder. A gente iniciou em 2009, a gente lançou o eGestor, um software de gestão para micro e pequena empresa, controle de estoque, controle financeiro, nota fiscal eletrônica, tudo isso num software para micro e pequena empresa. O nosso objetivo era um software um pouco melhor do que uma planilha, que tem backup, está na nuvem, a pessoa consegue ver o conteúdo, as suas contas de qualquer lugar, né? Pensa que a gente começou em 2009, isso era incomum, tá? As pessoas não conheciam o software online, e a gente começou investindo R$300 por mês em propaganda paga. Era esse foi a nossa estratégia. Eu não entendia nada de SaaS, eu era programador, a gente desenvolveu esse software, colocou na internet e começou a todo mês colocar R$300 em propaganda. E deu certo, devagarzinho, muito devagarzinho, deu certo. Claro que a gente estava numa época diferente, o leilão de propaganda paga era diferente, tinha muito menos concorrente. E como que a gente fazia? A gente colocava dinheiro em propaganda paga, as pessoas entravam no site, se cadastravam para testar o software, deixava o e-mail e telefone, a gente entrava em contato por ligando para cliente, mandando e-mail e, de vez em quando, eu mandava uma newsletter mandando o endereço do meu MSN de outro sócio. Tinha eu e outro sócio, éramos 3 sócios, né? Eu e outro sócio, a gente ficava
tentando vender para os clientes. A gente se dividia e competia. Então a gente mandava o MSN meu ou o dele de vez em quando, né, ficava competindo, as pessoas adicionavam a gente no MSN, a gente ficava conversando sobre a gestor e dessa maneira a gente foi crescendo, todo mês um pouquinho. Não foi fácil, não foi rápido, foi demorado, foi trabalhoso, a gente não sabia vender, sabe? Tudo que de difícil, né? Tudo que a gente conquistou que foi bem difícil, não foi algo milagroso. Então, a gente fazia, vendia, trabalhava o dia inteiro ali, muito focado, a gente nem se dava possibilidade de fazer outra coisa da vida, a gente tinha que fazer isso daqui funcionar, era o nosso trabalho, o nosso pensamento. Eu lembro que uma vez eu estava bem frustrado, que eu fiquei uma semana sem conseguir vender, eu falei para um dos sócios, né, que estava desenvolvendo o gestor, cara, acho que não adianta tu ficar desenvolvendo aí, porque eu não consigo vender. Mas logo passou e a gente foi trabalhando, foi vendendo. Ainda bem que ele não me deu bola, continuou desenvolvendo software. Mas isso faz parte da vida. Cresceu, foi crescendo. Com o tempo, eu contratei vendedores, estagiários para nos ajudar ali nas vendas. Fui contratando gente, colocando gente para trabalhar com a gente. Eu não sabia contratar vendedores. Na plataforma Vender SaaS tem uma aula só sobre como contratar vendedores para te errar menos, né? Então, eu já passei por muita coisa aqui. Então, eu contratava de qualquer jeito, coloca um cara aqui para vender. Se o cara vender, ele fica. Se ele não vender, daqui a um tempo a gente demite. Era basicamente esse o processo. E foi crescendo, foi dando certo. De 2009 até 2014 foi dando certo. Lá pelo meio de 2014, comecei a me dar conta que o custo de aquisição estava se tornando caro, a propaganda estava cara. Eu não sabia nem calcular o custo de aquisição. Na minha imaginação, o custo de aquisição era o seguinte: quanto que eu gastei em propaganda dividido pelo total de clientes que eu conquistei, né? Então isso não é o CAC, mas já dava uma proporção de estou gastando tanto em propaganda e estou conseguindo conquistar tantos clientes. E estava muito caro, né? Eu lembro que acho que estava mais de R$ 1.200, né? Porque lá para 2014 a gente cresceu, deu certo. A empresa, a gente estava botando mais de R$ 100 mil, mais não, R$ 100 mil em propaganda no Google. Eu lembro disso, aquele número era impactante, né? 100 mil por mês. Eu não tirava nem perto disso, né? Não chegava no meu bolso, nem perto disso, porque a gente tinha o objetivo de crescer a empresa. Então a gente reinvestiu todo o dinheiro possível no crescimento da empresa. Daí lá para 2015, início de 2015, eu preocupado, daí eu tive a minha primeira filha, preocupado com tudo. Essa empresa precisa crescer. A gente chegava num patamar, batia naquele teto ali, não ultrapassava de jeito nenhum, não ultrapassava aquele teto de vendas. Então, eu comecei a perceber, de repente, o software está com problema, o nosso software é ruim. Fui estudar uns livros do Steve Krug, que é um livro dele Não Me Faça Pensar, e outro livro é Rocket Surgery Made Easy, que é sobre usabilidade. Recomendo esses livros. Depois, me cobrem aqui nos comentários que às vezes eu gravo vídeo, posto e esqueço de colocar os links ali. Me cobrem nos comentários o nome dos livros. E ele ensina como fazer teste de usabilidade. E eu percebi que o nosso software, a usabilidade dele estava muito ruim. Realmente, a usabilidade está ruim. Não sei nem como que a gente vende tanto software aqui. E é por isso que a gente não vende mais, é por isso que a gente está tendo churn, por causa do software. Era essa a minha conclusão. A gente adicionava funcionalidade, não adiantava, fazia de tudo para diminuir o churn, fazia de tudo para crescer as vendas e não tinha jeito. Então, eu parei tudo, parei as propagandas, demiti gente, demiti vendedores, deixei um ou outro que eram excelentes vendedores, eu não queria perder eles de jeito nenhum, e comecei a planejar um novo gestor. Falei com meus sócios, a gente refez o gestor. Foi muito bom, tá? A gente refez todo o gestor, ficou muito bom no novo gestor. Ficamos um ano parado de propaganda, com menos vendedores. Esses vendedores só sobrevivendo dos clientes que vinham organicamente. E a gente não tinha SEO, não tinha nada, tá? Era só da marca, força da marca, que tinha um ou outro, um cliente indica para o outro. A gente ficou esse um ano de jejum de propaganda, juntou dinheiro, né? Imagina, 100 mil por mês que a gente gastava, começamos a juntar para a gente. Lançamos a nova versão do gestor, melhorou um pouquinho, melhorou as vendas um pouquinho, mas ao mesmo tempo não adiantou. Eu comecei a perceber que o problema não era o software, né? Fazer um software novo não impactou nas vendas da maneira que eu imaginava que ia impactar. Ter um software com usabilidade melhor também não diminuiu o churn. O churn continuou exatamente o mesmo. Para quem não sabe o que é churn, é cancelamento. Tem gente, eu falo termos aqui e às vezes gente nova não conhece os termos de SaaS.
Daí, nesse meio tempo, eu quis fazer um blog para o nosso software, né, para o eGestor. Contratei uma empresa para produzir conteúdo para o nosso blog, né, terceirizar a criação de conteúdo. Eles me venderam, então, a produção de conteúdo, eles me venderam também um curso de marketing digital, na época mais focado a marketing de conteúdo para blog. Eu comprei, não, eu quero entender isso daqui porque eu não quero ficar dependente de propaganda paga. Eu achava que estava gastando dinheiro demais em propaganda paga com retorno ruim. Tá, vou estudar isso daqui. E eles me venderam também uma pequena consultoria ali, uma mentoria de marketing de conteúdo. Daí, de como fazer landing page, como criar conteúdo para blog e tudo mais. Coisa muito básica. Hoje, como o marketing digital no Brasil cresceu muito, hoje todo mundo meio que sabe como fazer essas coisas, nem que seja intuitivamente. Pensa que lá, por 2015, 2016, não era tão comum, então as pessoas não sabiam sobre isso. E daí eu fiz esse curso, essa pequena mentoria. Eles me disseram para assinar um software chamado RD Station, porque era o jeito de captar leads. Eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa, Resultados Digitais. Assinei por causa deles. E assinei, comecei a usar, comecei a perceber também que eu me preocupava só com lead de trial, que seria a pessoa que se cadastrou para testar o software. Comecei a captar leads de outras formas, com uma planilha, com iscas digitais, com uma planilha, com um e-book, mini cursos, de todo que é jeito, eu comecei a pegar esses leads, tentar ligar, conversar com esses clientes, tentar vender. Foi assim, né, basicamente. Mas não adiantou, não cresceu tanto as vendas assim. Daí teve uma época que eu fiquei muito obcecado por SEO, trabalhei muito em SEO ali. A Resultados Digitais me ofereceu para patrocinar um evento deles chamado RD On The Road, que eles iam para, acho que era 11 cidades pelo Brasil. Um evento caro para nós, né? Na época a gente não era muito grande. Mas, como eu tinha juntado dinheiro das propagandas, eu queria tentar algo diferente. Vamos patrocinar esse evento, vamos para 11 cidades. Um dos meus sócios não gostou da ideia, mas eu insisti, daí aceitou. Daí a gente foi para 11 cidades, eu, meus sócios, funcionários. Cara, isso assim, ó, como venda, como evento de verdade, não deu certo. A gente não teve muita venda, não adiantou. Mas a gente vive numa cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul, chamada Santa Maria. Adiantou muito, assim, a gente tirou aquela cabeça caipirona. A gente não sabia sobre métricas, a gente não sabia sobre SaaS, a gente não sabia sobre o mercado de software como serviço no Brasil, não sabia nada. A gente foi viajar, aquilo expandiu nossa mente. De repente vocês vivem em grandes cidades, participam de eventos, e também o mercado já está mais avançado, vocês acham até estranho, mas imagina morar numa pequena cidade, sem outras empresas de SaaS para a gente trocar ideias. Foi aquilo aí, uma explosão de ideias para a gente e nos ajudou muito, né? Mudou os sócios, mudou a cabeça dos funcionários, nos ajudou muito. Daí, a partir disso, a gente percebeu que a gente tinha que aprender mais sobre processos de venda. A gente contratou uma consultoria de processos de venda, ajudou bastante. A gente ficou, acho que uns 3 meses, eu e meu sócio Ricardo, a gente ficou uns 3 meses estudando, fazendo tudo que a consultoria mandava, lendo livro, fazendo de tudo que eles falavam. E a gente começou a montar a equipe aqui dentro, usou um software para controlar leads, CRM, LRM, tudo para controlar leads aqui dentro, métricas, montar a estrutura de pré-vendedor e vendedor aqui para a nossa empresa. Deu muito certo, demorou, contrata gente, vendedor antigo fica brabo com as mudanças, temos que demitir, um caos, mas bom. A gente ficou muito amigo do consultor daquela época, né? E anos depois ele me disse, Davidson, só funcionou aquela consultoria com vocês porque vocês de verdade, tu e o Ricardo, abraçaram a ideia de verdade. Porque ele deu consultoria igual para outras empresas que esperavam mágica, que esperavam faz aí, deu, sabe? E não deu certo. Mas a gente ficou obcecado, né? Uma das coisas que eu tenho vários defeitos, mas eu acho que uma coisa que eu tenho de boa é ser obcecado pelas coisas. Então eu fiquei obcecado por SEO, fiquei obcecado pelo produto naquela época, fiquei obcecado por processo de venda, por marketing. Isso nos ajudou bastante e meus sócios também são da mesma maneira. A gente pega aquilo ali e debulha, estuda, testa, até não poder mais. E dessa maneira a gente ficou bom em processo de vendas. Então a gente ficou bom, produto bom, marketing bom, a gente gera lead, muito lead,
e processo de venda muito bem feito. Hoje a gente não depende de uma pessoa só, de um vendedor estrela para vender. A gente aprendeu de verdade como fazer a venda, como estruturar a venda, como treinar vendedores. E daí a gente escalou para vendedor, vendedor, e a gente conseguiu sair daquela estagnação, né? Porque a gente chegava num teto e não conseguia ultrapassar, conseguiu diminuir churn, porque a gente aprendeu a vender de uma maneira certa para determinado cliente. E foi assim, né? Foi basicamente assim que a gente conseguiu crescer a empresa de SaaS, o e-gestor, gerar muito lead, ficando obcecado por cada área da empresa, contratando mais gente, criando executivos aqui dentro da empresa, educando essas pessoas, criando executivo no sentido de a gente fez pessoas aqui dentro estudar sobre processos aqui dentro, sobre marketing, sobre processo de venda, sobre tudo dentro da empresa, e dessa maneira a gente tem mais cabeças pensantes dentro da empresa. Não é só eu pensando, porque lá no início era basicamente só eu pensando sobre como vender. Meu sócio cuidava, por exemplo, da parte financeira, da burocracia da empresa, outro estava desenvolvendo o software, e quem estava pensando em crescer a empresa era eu. Né? E agora não, agora a gente cresceu a empresa, tem uma equipe que pensa em cada área da empresa. Se tu quer saber mais específico sobre cada uma dessas áreas, sobre como funciona o processo de venda, se tu quer entender sobre marketing, sobre tudo que a gente passou aqui, sobre como a gente estruturou, né, sobre como que a gente faz o treinamento dos nossos vendedores, porque um vendedor entra aqui, ele passa por todo um treinamento de vendas, né? A gente faz todo mundo ler o spin selling, a gente faz ele ouvir áudio dos nossos clientes, né, das conversas com os nossos clientes, para entender como que os outros trabalham, como que os outros vendem, para ele não depender, porque se tu deixa solto, o processo de venda tem isso, se tu deixa solto, cada um vende de uma maneira específica e vira um caos. Tem um cara que vende bem, tem outro cara que vende mal, e daí vai que um dos teus vendedores sentou do lado do que vende de maneira errada. E, por sorte, de repente, esse cara que vende de maneira errada, por, sei lá, por qualquer motivo, por causa da voz dele, por qualquer motivo, ele tem conseguido fazer vendas, o outro copia, né, e não consegue vender da mesma maneira. Então, processo de venda tem isso, né, tem pequenos poréns ali que a gente tem que estudar, tem que aprender. E se tu quiser aprender sobre isso, dá uma olhada aqui na plataforma Vivenda SaaS, o link está aqui na descrição. Isso pode fazer um diferencial gigante para o crescimento da tua empresa. E até se tu não quer montar equipe de vendas, se tu quer pensar em outras maneiras de crescer a tua empresa, dá uma olhada aqui, a gente fala sobre vários canais de venda que a gente criou dentro da empresa aqui do gestor. Outra coisa que a gente fez aqui para crescimento da empresa depois, com o tempo, foi a revenda do gestor. A gente tem revendedores por todo o Brasil. A gente montou aquele processo de revenda de software. Tem vários parceiros hoje que revendem software. Como que funciona? Um básico aqui. O revendedor compra contas do e-gestor a um preço mais barato, porque ele comprou várias contas, e revende na sua cidade, na sua região. Nós damos o suporte para o cliente, mas ele vende. O trabalho dele é simplesmente vender. Isso deu muito certo. E dentro da plataforma eu tenho uma aula só sobre como que a gente faz esse processo aqui para a nossa empresa e que deu muito certo, que nos permitiu ter mais de 1.000 parceiros. Hoje só os parceiros são uma máquina de vendas aqui do nosso software para clientes. Então a gente tem nossa equipe própria de vendedores, mas essa máquina de vendas de revendedores já está ultrapassando a nossa própria equipe interna de vendas aqui. Tá? É isso por hoje, espero que tenham gostado desse conteúdo. Eu não quero deixar esse vídeo grande demais, seria infinito que eu tenho de coisas para falar aqui, mas eu expando muito mais isso na plataforma. Deixa um comentário se tu gostou desse vídeo aqui, me fala sobre a tua empresa. Muito obrigado e até os próximos vídeos.